Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus e abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 4 do Evangelho de João. Apenas 2 versículos para nós meditarmos essa noite. Versículo de número 13 e 14. Evangelho segundo São João, capítulo de número 4, verso de número 13 e verso 14. 2 versículos para a nossa meditação, para aquilo que o Senhor tem para falar ao coração da sua igreja aqui esta noite, e você em casa que está assistindo a este vídeo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vou ler novamente. Disse Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua casa e podemos, Senhor, te cultuar, louvar o teu nome, Senhor, nos comunicarmos contigo, Senhor, e ouvirmos a tua voz falando conosco através da tua palavra. Deus, assim como esta palavra falou o meu coração, que possa, Senhor, falar o coração de cada um dos teus filhos aqui e de cada um dos teus filhos que estão em casa, Senhor, assistindo a este vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, esta mensagem, ela traz uma temática muito conhecida por todos nós. Na verdade, é uma passagem bíblica bem conhecida da igreja, que trata da história da mulher samaritana, ou a mulher que residia na cidade de Sicar, que ficava ali na região de Samaria, né? E nós popularmente chamamos de a história da mulher samaritana, ou o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Essa história, ela traz algumas lições muito preciosas para nós como cristãos. Mas antes de nós tratarmos dessas lições, aprendermos essas lições, tem alguns assuntos interessantes que eu gostaria de contextualizar com vocês, para que a gente possa mergulhar juntos nessa história. O primeiro ponto importante a ser lembrado, a ser destacado, é que judeus e samaritanos se odiavam. Judeus e samaritanos não falavam consigo. E judeus e samaritanos, eles tinham uma rixa, eles tinham um desentendimento, eles tinham um mal-estar entre eles e eles não se falavam. Se um judeu vinha por um lado, o samaritano atravessava para o outro e vice-versa. Um judeu não entrava numa cidade samaritana, assim como um samaritano não entrava numa cidade da Judeia. Veja no verso 9, fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar os versículos. O verso 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim? Logo eu que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos entender por quê. Queridos, isso é uma história que remonta a aproximadamente 900 anos antes de Cristo.
Isso mesmo, é uma história muito antiga, é uma disputa, é uma inimizade que conta com séculos de existência. Tudo acontece porque o reinado de Salomão, embora Salomão tenha sido um dos grandes reis de Israel, um dos grandes reis, um dos mais sábios de toda a sua época, há quem diga que é o homem mais sábio de todos os tempos, porém, Salomão ele cometeu muitos pecados. E em razão dos seus pecados, Deus enviou o profeta Aías. E ele profetizou que em razão dos pecados do reinado de Salomão, o reino de Israel, a nação de Israel seria dividida em 2 reinos. Um reino do norte, capital em Samaria, chamado de Reino de Israel, contendo 10 tribos, e um reino do sul, chamado de Reino de Judá, ou simplesmente o reino do sul de Israel, onde haviam 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, o que aconteceu? Diante dessa profecia de que a nação de Israel seria dividida, logo após a morte do rei Salomão, essa profecia se cumpriu, e o filho de Salomão, chamado de Roboão, ficou com o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. E um oficial do exército de Israel, chamado Jeroboão, ficou com o reino do norte, com 10 tribos, cuja capital seria Samaria. A questão é que em 722 a.C., o reino do norte foi invadido pelos exércitos da Assíria. E assim eles foram invadidos, foram vencidos e foram levados para um cativeiro de 30 anos. É isso mesmo, meus irmãos. Os filhos de Deus, os israelitas, foram se tornar escravos em uma terra longínqua. E nesse período de escravidão, eles se deram em casamento com povos pagãos. Eles se deram em casamento com povos gentios, eles se deram em casamento com povos não judeus, não hebreus, e essa mistura tornou o reino do norte a descendência impura, segundo a lei de Moisés. Portanto, os descendentes do reino de Judá, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, nem mais consideravam os moradores de Samaria, os moradores do reino do norte, como judeus, ou como israelitas, ou como hebreus. Era como se fosse um outro povo, dada a mistura que houve de darem-se em casamento com povos pagãos. Então daí gerou-se uma rixa, daí gerou-se uma inimizade. Os judeus, eles não falavam com os samaritanos e vice-versa. Então esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Veja aqui no verso 5 até o verso 7, acompanhe por gentileza. Diz assim: foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto do poço que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aqui eu vejo outros pontos interessantes para contextualizar para vocês. Primeiro, que um judeu, como eu já havia dito, ele não entrava numa cidade samaritana. Então veja que Jesus ele começa a quebrar paradigmas, porque ele entra numa cidade aonde um judeu não entrava. Outra situação, veja que há uma mulher sozinha, e esta mulher, a hora sexta, que para o nosso horário normal aqui seria meio-dia, hora sexta para os judeus, meio-dia para o nosso horário, para o horário ocidental. Então veja, uma mulher sozinha, num poço, ao meio-dia, tem um encontro com um homem solteiro. Veja que é algo absolutamente inapropriado. Veja que é algo absolutamente atípico. Primeiro, repito, um judeu, por costume, não entrava numa cidade samaritana e vice-versa. Segundo, esta mulher estava sozinha. Ela não estava na companhia do seu marido, na companhia dos seus familiares, na companhia de outras mulheres. Então não era adequado que um homem solteiro falasse com uma mulher longe da presença do seu esposo ou familiares. Então, Jesus quebrando os paradigmas novamente.
E digo mais, Jesus conversa com ela, Jesus trava um diálogo com ela, o que também quebra outro paradigma de que a Bíblia é machista. Veja, meus irmãos, se a Bíblia fosse machista, jamais haveria o registro dessa conversa de Jesus com uma mulher de uma nação ou de um povo inimigo, de um povo que não tinha contato com os judeus, estando ela sozinha. E Jesus conversa com ela, e o evangelista João, ele não apenas retrata a história, mas com ele descreve a narrativa entre eles. Veja que interessante, algo que me chama muita atenção também. Qual o horário normal de você ir lá e tirar água de um poço? É pela manhã cedo. Por quê? Porque pela manhã cedo a água ela ainda está fresca. No horário de meio-dia, com o sol escaldante do deserto, acima de 40, 45 graus, a água já estaria quente e já não estaria fresca para o uso. Então veja, e outra circunstância, também não era natural que uma mulher na sociedade judaica andasse sozinha. Então, o que é que nós denotamos daqui? Que era uma mulher de má fama. Nós denotamos daqui que é uma mulher que não tinha uma boa reputação na sociedade. Então ela andava isolada dos outros. Enquanto as outras mulheres iam cedo, tirar a água do poço, ela ia no horário de meio-dia, sozinha, longe dos outros, porque com certeza ela sofria muita discriminação, ela sofria muito repúdio na sociedade, certamente por ela não ter uma boa fama. E isso vai ser confirmado ao longo do diálogo com Jesus. Então veja, Jesus quebra vários paradigmas. Primeiro, Jesus quebra o paradigma da inimizade entre esses povos, porque Jesus é amor, Jesus é a paz entre os povos e entre as pessoas. Segundo, Jesus ele trava um diálogo com uma mulher sozinha, sem a companhia do seu marido, familiares ou outras mulheres, em um local isolado, e sendo ela uma mulher notoriamente de má fama. E Jesus dá voz a essa mulher, Jesus ouve essa mulher, Jesus permite que ela fale, que ela dialogue com ele, o que seria absolutamente contrário àquilo que a sociedade judaica entendia naquela época. Então veja, esse diálogo e essa narrativa, ela derruba qualquer possibilidade ou qualquer argumento de que a Bíblia ela é machista. Veja, você que está acompanhando, verso 7 e 8. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha a estratégia de Jesus. Olha a estratégia de Jesus. Ora, você está diante de um poço. Você encontra uma pessoa desconhecida. Jesus sabia quem ela era. Jesus a conhecia. Certamente ele é Deus, mas ela não o conhecia. Ele era absolutamente um estranho para essa mulher. E olha o que Jesus fez. Jesus, ele utiliza um elemento do cenário, que é o poço, que é a água, para quebrar o gelo. E diz assim, olha, me dá água. Jesus está estabelecendo uma interação com essa mulher. Jesus está dizendo, olha mulher, eu não te julgo. Olha mulher, mesmo você sendo de má fama, eu não te julgo. Mesmo na nossa sociedade, a mulher não tendo voz, eu quero ouvir você. Mesmo você estando aí sozinha, eu vou me aproximar de você. Jesus está dizendo, olha, pode confiar em mim. E veja, para reforçar essa ideia, Jesus manda os discípulos todos comprar comida. Por quê? Porque ele queria ficar sozinho. Ora, Jesus queria ficar sozinho com ela, por quê? Porque o assunto que Jesus queria tratar com ela era um assunto tão pessoal, era um assunto tão íntimo, que certamente a presença de 12 homens, os 12 discípulos, iriam inibir a esta mulher.
ela não teria coragem, ela ficaria inibida, ela ficaria envergonhada de tratar de um assunto pessoal com um estranho, ainda mais com outros 12 estranhos juntos. Tanto é, veja no verso 27, eu acho muito interessante, diz assim, verso 27, e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Então veja, os discípulos eles ficaram maravilhados. Olha só, Jesus falando com essa mulher samaritana. Jesus puxando o assunto com uma mulher estranha, desconhecida, numa cidade samaritana, a cidade de Sicar. Que coisa estranha, que coisa típica. Eles ficaram maravilhados, mas não disseram nada. Então Jesus pede água, mas veja, Jesus ele não queria água. E logo em seguida a gente vai entender. Ele não queria água, ele não estava com sede. Na verdade, ele queria dar água. Ele queria dar um tipo de água para aquela mulher. Uma água que solucionaria e que tornaria ela uma fonte a jorrar. Ou seja, aquela mulher, ela foi buscar uma água natural. Mas a água espiritual que o Senhor tinha para oferecer a ela, não apenas mataria a sede dela naquele momento, mas mataria a sede dela para todo sempre, e ela se tornaria uma fonte de água a jorrar a todos aqueles que têm sede espiritual. Veja, verso 9 até o verso 15, acompanhe. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Verso 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se lhe fará nele uma fonte de água, para que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glória a Deus. Queridos, aquela mulher, ela foi buscar uma água natural. Aquela mulher, ela foi buscar uma solução para uma circunstância natural da vida, a sede, para uma circunstância material. Ela foi buscar uma solução para a sua sede carnal. Mas Jesus disse: olha, eu tenho uma água melhor. Eu tenho algo melhor para te oferecer. Eu tenho uma água que, se dela você receber e beber, você jamais terá sede. E de dentro de você vai jorrar uma fonte de água para a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus queria solucionar os problemas daquela mulher. E Jesus queria fazer daquela mulher um agente de transformação na sua sociedade. Jesus queria fazer daquela mulher uma embaixadora do seu reino aqui nesta terra. Veja o verso 16 até o 19. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Então disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Queridos, aqui Jesus confronta aquela mulher. Está aí a necessidade dele ter despachado os discípulos para longe, para comprar comida, porque o assunto que ele queria tratar com ela era tão delicado, que havia necessidade dele falar a sós. Jesus toca no ponto do pecado. Jesus confronta aquela mulher com o seu pecado. Ele sabia que ela
havia tido 5 maridos, e o relacionamento que ela estava vivendo agora era um relacionamento pecaminoso, porque não era marido dela. A Bíblia não especifica se era um relacionamento de fornicação ou se era um relacionamento de adultério, mas era um pecado na área sexual que esta mulher vivia. E Jesus queria tratar com ela. Jesus queria tratar com ela, mas primeiro Jesus confrontou-a. Jesus revelou o pecado, Jesus expôs o pecado na frente dela, para que ela pudesse pensar, para que ela pudesse refletir, e veja que ela confessou o pecado diante de Jesus. Queridos, aqui eu aprendo que Jesus conhece os nossos pecados, Jesus conhece as nossas falhas. Nós podemos esconder do mundo, nós podemos esconder da igreja, nós podemos esconder do pastor da igreja, nós podemos esconder da nossa liderança, nós podemos esconder do nosso marido, da nossa esposa, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos amigos, mas Deus conhece as nossas falhas e Ele quer tratar as nossas falhas, desde que você confesse, desde que você se arrependa, desde que você busque mudança. Segunda coisa que eu aprendo é esse tipo de evangelho que nós vivemos hoje. Queridos, nós vivemos um tipo de evangelho pregado em muitas igrejas. Um evangelho que não atribui culpa. E um evangelho que não atribui culpa é um evangelho que não gera arrependimento. E um evangelho que não gera arrependimento é um evangelho que jamais gerará mudança de vida. Hoje prega-se o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir. Você entra no YouTube, você entra no Instagram, você entra em diversas outras redes sociais, ou mesmo igrejas de forma presencial, grandes cultos, grandes congressos, grandes eventos, com centenas, às vezes milhares de pessoas, tanto presencial quanto online, e você vê pregadores falando aquilo apenas que o povo quer ouvir. Ele não fala, ele não confronta o pecado, ele não prega uma vida de santidade, ele não prega uma vida de intimidade com Deus. É o tipo do evangelho que fala que você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor, como diz naquela canção. É o tipo do evangelho que fala que você é mais raro que o ouro de Ofir. Queridos, você não é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é. Alguém vai ficar escandalizado com isso, mas não é. Deus te criou a imagem e semelhança dele, mas o homem no Éden, o pecado, a queda nos desfigurou. O pecado e a queda quebrou a nossa imagem que nós tínhamos de Deus. Hoje, pelo sacrifício de Cristo, nós temos a possibilidade de um processo de restauração da imagem, mas a nossa imagem original, a imagem e semelhança de Deus, ela foi quebrada pelo pecado. Então você não é um espelho que reflete a imagem de Deus, coisa nenhuma. Você não é mais precioso que o ouro de Ofir, como diz na canção. Não, você e eu, nós somos pecadores miseráveis que pela graça de Deus alcançamos misericórdia e salvação. É isso que nós somos, salvos pela graça de Deus. Não é porque nós somos ouro, nós somos prata, ou nós temos qualquer outro valor. Nós vivemos nessa natureza corrompida e podre. Somente pela graça de Deus nós encontramos algum valor em nossas vidas. Isso é evangelho. Qualquer evangelho que pregue algo diferente, qualquer evangelho que só sirva para massagear o seu ego, qualquer evangelho que só sirva para dizer que você é bonitinho e que Jesus te ama e nada mais, isso não é evangelho, isso é coaching. E coaching não é teologia. O coaching, ele meramente faz uma supervalorização do eu do cristão, uma espécie de autovalorização do eu, para que você se sinta uma pessoa melhor, ou um crente melhor. Mas o coaching, ele não trata o pecado. Você vê culto, campanha de avivamento, você vê campanha para casamento, você vê campanha para unção
Você vê campanha para batismo no Espírito Santo, você vê campanha para um monte de coisa, campanha da prosperidade, mas eu nunca vi numa igreja uma campanha para a vida em santidade. Eu nunca vi numa igreja uma campanha para uma vida de comunhão. Eu nunca vi na igreja uma campanha para o arrependimento e confissão de pecado. Isso eu nunca vi. O Evangelho é isso, o Evangelho é amor, o Evangelho é o amor de Deus incondicional, é inexplicável, que nós não podemos explicar e nós não podemos entender, mas o Evangelho também ele te cobra uma vida de retidão, te cobra uma vida de santidade, te cobra uma vida de compromisso, te cobra uma vida com Deus e uma vida de renúncia às coisas desse mundo. E veja, esta mulher foi confrontada pelo seu pecado, e ela confessou, e a confissão vai gerar o arrependimento, e somente o arrependimento pelo pecado vai gerar a mudança, ou o início do processo de mudança e de regeneração na minha vida e na sua vida. Amém? Queridos, vamos seguir, versos 20 até o 24. O verso 20 a 24, Jesus, ele muda um pouquinho de assunto. Ele fala sobre adoração. Ele fala: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui eu tenho outra lição. Primeiro, vamos entender a diferença entre louvor e adoração. Louvor, queridos, é exaltar a grandeza de Deus. Louvor é atribuir glória ao Rei dos Reis. Louvor é exaltar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Isto é louvor. Quando nós nos reunimos aqui, nós prestamos louvor a Deus. Há pouco a irmã estava louvando, e nós estávamos louvando junto com ela, exaltando os atributos da grandeza de Deus. Isso é louvor. Louvor, você está na sua casa, com a sua família, em culto doméstico. Louvor, você está no seu momento pessoal de devocional. Louvor, você está com a sua mente, com aquele hino gostoso na sua cabeça, adorando a Deus ali, exaltando a Deus. Isso é louvor. Agora, a adoração é diferente. Adoração não é um momento no culto. Adoração não é uma tarde de louvor. Adoração não é um culto doméstico ou um momento individual de cânticos. Não. Adoração é um estilo de vida. Adoração é uma atitude de reverência e de honra ao Senhor o tempo todo. Adoração é uma atitude, é uma escolha contínua de viver em intimidade na presença de Deus. A palavra adoração vem do hebraico sagat, que significa prostrar-se em reverência. Então, quem vive em adoração, vive com o seu coração prostrado, derramado, entregue diante do Senhor. E Jesus aqui no verso 20 até o verso 24, nos ensina 3 coisas sobre a verdadeira adoração. Primeiro, ele fala no verso 20 e 21, que os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar. O verdadeiro adorador não adora só no domingo à noite. O verdadeiro adorador não adora só na escola dominical. O verdadeiro adorador não adora apenas na quarta-feira. O verdadeiro adorador não adora só quando ele tem a oportunidade de vir aqui no púlpito cantar ou ministrar. Não, o verdadeiro adorador adora o tempo todo, porque é um estilo de vida. É um estilo, é uma atitude e é uma decisão de viver com o coração prostrado diante do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos nesse ponto, está no verso 22. Jesus ensina que os verdadeiros adoradores adoram exclusivamente a Ele.
Somente Jesus, somente Deus, somente o Espírito Santo são dignos de adoração. Não há um outro Deus, não há um outro ser, não há uma outra entidade, não há uma outra força, não há nada digno de receber adoração além do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o arquiteto do universo, aquele que criou tudo do nada, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Só Ele é digno de toda a adoração. Aleluia. Terceira lição que Jesus nos ensina está no verso 23 e 24. Ele diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa adorar em uma atitude dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. É uma adoração em nível espiritual, guiada pelo Espírito de Deus. E em verdade, significa adorar a Deus com pureza, com santidade, com integridade de coração. Então, são 3 lições que ele ensina a esta mulher, e 3 lições que nós aprendemos também nessa noite. Verso 25 ao verso 29, acompanhe por favor. Diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Verso 26, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Verso 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Verso 40, indo, pois, ter com eles, creram nele por causa da sua palavra. Verso 42, diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Veja, Jesus, ele marca um encontro especial com uma mulher, o que já era algo absolutamente inadequado para aquela sociedade. Ainda mais uma mulher sozinha, sem a presença do esposo, sem a presença dos familiares. Uma mulher notoriamente conhecida por ter má reputação naquela cidade. E Jesus marcou um encontro especial com esta mulher. E Jesus queria tratar com esta mulher. Jesus queria oferecer a ela algo que ela não tinha. Porque veja, ela buscava felicidade nas coisas dessa vida. A felicidade dela estava pautada em ter relacionamentos. A felicidade dela estava pautada em ter maridos. A felicidade dela estava pautada em coisas desta vida, em prazeres desta vida talvez. Mas Jesus ofereceu a ela algo muito melhor. Algo que saciaria a sua sede desta vida e para a vida eterna. Algo que faria dela um agente multiplicadora do Evangelho. Uma fonte a jorrar. Veja, ela foi buscar água num poço natural. Mas ela saiu dali como uma própria fonte, jorrando água, jorrando água, jorrando o Evangelho, jorrando a palavra de Deus, jorrando a proclamação das boas novas do Senhor. E uma coisa que me chama muita atenção, aqui no verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi a cidade. Queridos, o objeto daquela mulher era a água.
O objeto daquela mulher era saciar a sua carne. Mas eu aprendo aqui que quando nós estamos diante de Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, todo o objetivo pessoal, todo o objetivo material, ele perde sentido, ele perde valor, porque nós passamos a ter outras prioridades. Eu vejo essas pessoas que dizem que tiveram encontro com Deus, que estão dentro da igreja, às vezes são até conhecidos, são pessoas famosas, celebridades. Por aí afora tem algumas dezenas que se dizem cristãs e que se dizem que tiveram um encontro com Deus, porém não largam o seu cântaro de água. Tem um encontro com Deus, mas carregam o cântaro de água na cabeça. Para onde vão? O cântaro de água segue na cabeça. Ou seja, são pessoas que se autorrotulam cristãs, que dizem que tiveram encontro com Deus, mas não conseguem abandonar os seus prazeres, não conseguem abandonar aquilo que alimenta a sua carne, que sacia os seus desejos. Mas aquela mulher não, ela teve um encontro com Deus tão profundo, que já não importava mais a água, que já não importava mais saciar a sua sede, que não importava mais saciar a sua carne ou os seus desejos da carne. Não, tudo aquilo perdeu sentido, tudo aquilo perdeu valor diante daquilo que o Senhor havia falado para ela. Ela passou a ter novas prioridades, meus irmãos. Então você quer ver uma pessoa, ou você quer conhecer uma pessoa que de fato teve um encontro real com Jesus, procure ver se ela largou a velha vida. Procure ver se ela largou as velhas coisas que saciam os seus desejos. Procure ver se ela abandonou, se ela abdicou, se ela renunciou à velha vida que tinha e as coisas que ela praticava, que saciavam a sua vontade e os seus prazeres. Se não tiver abandonado, meu irmão, é porque não houve de fato uma mudança. E veja, a alegria daquela mulher foi tão grande, ela foi tão impactada por aquilo que o Senhor falou para ela, que ela não pensou duas vezes. Ela largou o cântaro e correu para a cidade para anunciar a Jesus. E diz a Bíblia que ela anunciou a Jesus e as pessoas ouviram e deram ouvidos a ela e foram ter com Jesus e pediram para que Jesus permanecesse ali por 2 dias. E Jesus ficou ali, eu imagino que evangelizando e falando e anunciando e proclamando o evangelho. E todas aquelas pessoas, ou grande parte daquelas pessoas, aceitaram, receberam e compreenderam que estavam diante de um Messias, do Salvador do mundo. Queridos, eu aprendo 3 coisas que esta mulher, que a vida dela traz para nós. Primeira, a mulher não se importava mais com a sede da sua carne, porque ela tinha encontrado uma água que saciava a sede da sua alma. Que coisa maravilhosa, que lição maravilhosa. Quantos de nós ainda estamos procurando coisas para nos agradar, para nos entreter, para alimentar a nossa carne, alimentar o nosso eu? Mas, queridos, aquilo que o Senhor ofereceu para nós, quando nós o aceitamos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, é mais do que suficiente para alimentar todos os nossos desejos e matar toda a sede da nossa alma. Segundo, a mulher não se importava com a sua reputação, pois o que Jesus tinha oferecido a ela curou as suas feridas. Veja que coisa absurdamente interessante. Uma mulher, na sociedade judaica, ela jamais teria voz. Na sociedade judaica, ela jamais seria ouvida. Mas Jesus escolheu a ela. E além do mais, era uma mulher de má reputação. E isso só dá força ao seu testemunho. Isso engrandece o testemunho. Veja, o que seria mais fácil? Jesus ir atrás de quem? De um homem?
Não é verdade? Seria mais fácil Jesus procurar um homem de família, um homem com uma boa reputação, um homem, de repente, com uma boa colocação social, um homem respeitado, conhecido por aquela comunidade. Seria mais fácil, porque todos dariam ouvido a ele, pela sua boa fé, pelo seu bom testemunho, pela sua boa reputação. Mas Jesus buscou exatamente o contrário. Jesus buscou uma mulher que não tinha voz, e uma mulher de baixa ou de pouca ou nenhuma reputação naquela sociedade. Isso engrandece o testemunho dela, isso engrandece aquilo que ela tinha para trazer. Isso é o poder de Deus, meus irmãos. Isso é o poder de Deus. Deus usa quem Ele quer, Deus usa da forma que Ele quer. Deus quer te usar do jeito que você é, meu irmão. Apenas se coloque no lugar da bênção, se coloque à disposição de Deus, para que Deus possa trabalhar na tua vida, para que Deus possa te capacitar, para que também você seja um agente, um embaixador de Deus e da proclamação do reino de Deus nessa terra. E em último lugar, a mulher correu para anunciar à cidade o que Jesus tinha lhe falado. Ela não se conteve, porque agora ela era uma fonte de água viva transbordante. Glória a Deus. Queridos, há um livro que eu li recentemente, que se chama A Treliça e a Videira. Se você não conhece, busque saber, procure saber. Ele tem um formato físico, né, o livro impresso de papel, e também tem um formato e-book, que você pode adquirir, tanto um quanto o outro, aí fica ao seu critério. É um livro maravilhoso, meus irmãos. É um livro que fala sobre igreja, a essência da igreja. É um livro maravilhoso, eu recomendo a todo cristão. Você que tem um compromisso com Deus, você que quer crescer com Deus, leia esse livro, A Treliça e a Videira. E tem uma frase muito interessante que os dois autores, eles cunham. E essa frase diz assim, que discípulo quer fazer discípulo. O maior desejo do discípulo é que outro discípulo seja formado. O maior desejo do discípulo é transmitir a outro discípulo aquilo que ele recebeu. A palavra que ele recebeu, a ministração que ele recebeu, o ensinamento que ele recebeu. Então, o autêntico discípulo, ele fica doidinho. O autêntico discípulo, ele fica agoniado, ele fica ansioso, ele fica desejoso de anunciar o evangelho. O autêntico discípulo, ele quer fazer outro discípulo. E é isso que Deus requer de nós. O ide pregar o evangelho, ide e fazei discípulos. A pregação do evangelho é para fazer discípulos. Crente quer gerar outro crente. E assim foi essa mulher, a mulher samaritana. A chama que foi acesa no seu coração, ela queimou de tal forma que ela não resistiu e foi imediatamente proclamou àquela cidade inteira as verdades do evangelho sobre o reino de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, Jesus, nesta narrativa tão curta do Evangelho de João, ele tem um encontro muito especial com esta mulher, que vivia numa situação muito peculiar, muito particular. E Jesus queria gerar mudança. Jesus ofereceu a ela esperança. Jesus ofereceu a ela solução. Jesus ofereceu a ela uma nova vida e uma nova oportunidade de viver e de viver em comunhão. Jesus, ele fez com cada um de nós. Ele fez isso comigo um dia. E ele fez isso com cada um de vocês um dia também. Ele encontrou com vocês.
Ele confrontou com vocês, e Ele, a cada um de vocês e a mim, Ele gerou uma nova vida, e hoje nós podemos beber desta água, da água que jorra para a vida eterna, e podemos viver este processo de regeneração, este processo de santificação, o qual só terá fim quando nós estivermos na glorificação nos céus com o nosso Senhor. Assim Jesus quer que você beba dessa água, que você transborde dessa água, e que você seja um verdadeiro adorador, aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. Que essa palavra possa ficar no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Que essa palavra possa nos impactar, que essa palavra possa nos confrontar a sermos melhores cristãos e a caminharmos mais firmes rumo ao nosso alvo maior, que é o céu. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa permanecer conosco em nome de Jesus. Amém?